Olá, eu vou apresentar o artigo que tem como tema o efeito da incomparabilidade nas demonstrações financeiras nas decisões de investimento. Esse artigo discute a importância da comparabilidade nas demonstrações financeiras e examina os efeitos de diferentes tipos de incomparabilidade nas avaliações dos investidores. E também mostra que relatórios que fazem com que diferenças econômicas pareçam iguais levam a julgamentos de investimentos piores em comparação com relatórios que fazem com que semelhanças econômicas pareçam diferentes. Esse artigo foi publicado na revista The Accounting Review em maio de 2023. E o autor é Spencer Anderson. Ele é professor assistente da Universidade de Illinois. Ele realiza pesquisas voltadas para a compreensão de como os usuários e preparadores da informação contábil fazem julgamentos e tomam decisões, e suas especialidades são contabilidade, espanhol, pesquisa, ensino e psicologia. O FASB e o IASB identificam a comparabilidade como uma característica importante do relato financeiro, uma vez que permite aos utilizadores compreender as semelhanças e diferenças econômicas entre empresas e no tempo. E, embora a comparabilidade seja considerada desejável, a incomparabilidade é considerada um problema para os utilizadores das demonstrações financeiras. E o FASB afirma que para que as informações sejam comparáveis, as coisas semelhantes devem ser parecidas e as coisas diferentes devem ser diferentes. Sendo assim, é considerada a existência de dois tipos de incomparabilidade: a informação que pode fazer com que coisas diferentes pareçam iguais ou coisas semelhantes pareçam diferentes. E qualquer um desses tipos pode distorcer a comunicação das verdadeiras relações econômicas. O artigo trouxe um exemplo do goodwill, em que os definidores de normas têm discutido a amortização do goodwill, e impor uma vida útil uniforme para o goodwill poderia levar a diferentes economias relatadas como se fossem iguais, enquanto dar aos preparadores de descrição nos períodos de amortização do goodwill poderia levar a economias semelhantes parecerem diferentes. Então, o objetivo desse artigo é examinar os efeitos dos dois tipos de incomparabilidade nas avaliações dos investidores. E as contribuições desse artigo são, em primeiro lugar, a investigação das teorias que têm sido omissas no que diz respeito ao lado da comparabilidade, que permite aos utilizadores distinguir diferenças econômicas. E assim, esse artigo sugere que os responsáveis pela definição das normas devem também considerar os custos relativos dos diferentes tipos de incomparabilidade. E a segunda contribuição é que esse estudo contribui para a compreensão de como as diferenças e semelhanças nos relatórios podem afetar a compreensão do investidor. Aqui eu trouxe os dois tipos de incomparabilidade. O diff-alike é quando uma forma de incomparabilidade pode surgir quando diferentes aspectos econômicos são relatados de forma semelhantes. E a outra forma de incomparabilidade pode surgir quando os dados econômicos semelhantes são reportados de formas diferentes. E essa investigação alerta para o fato de as diferenças nas normas contabilísticas entre países ou setores poderem criar incomparabilidade entre empresas. E mesmo dentro de um conjunto de normas convergentes, as empresas podem acabar aplicando tratamento contabilísticos diferentes a eventos semelhantes, resultando em incomparabilidade entre empresas ou períodos. Embora vários trabalhos atuais encontrem benefícios associados a indicadores de comparabilidade, seus indicadores podem estar captando apenas um componente da comparabilidade, e assim, observando essa lacuna de investigação contabilística, é importante investigar de que forma os tipos de incomparabilidade podem afetar o julgamento dos investidores. E a incomparabilidade causada pelos relatórios financeiros pode acabar mascarando a economia,
apresentando semelhanças ou diferenças nas demonstrações financeiras. E essa figura 1, ela apresenta a comparabilidade e a incomparabilidade com base na interação da economia e da informação entre duas empresas, entre a empresa A e a empresa B. As duas empresas podem ter um sucesso semelhante nos seus esforços de exploração petrolífera, mas uma empresa capitaliza os custos de exploração enquanto a outra gasta. Esse é um exemplo de like diff. E, alternadamente, ambas as empresas podem ter um sucesso muito divergente nos seus esforços, mas podem tratar esses custos da mesma forma. Esse é um exemplo de diff-alike. E assim, o autor ele sugere que o diff-alike na face das demonstrações financeiras é suscetível de fazer com que atributos semelhantes sejam cancelados inicialmente e que esses atributos permanecerão cancelados mesmo quando surgem novas informações. E, em contrapartida, o like diff será fortemente ponderado e considerado importante. Depois, quando confrontado com a opção de considerar a informação adicional pertinente, a informação adicional continuará a receber mais peso devido aos efeitos do arrastamento. E assim surgem as hipóteses. Assumindo que a informação nas notas pode remediar os enviesamentos causados pela incomparabilidade na face das demonstrações financeiras, a H1 sugere que o diff-alike nas demonstrações financeiras tem um impacto mais dispendioso no julgamento dos investidores do que o like diff. E no artigo é apontado que as diferenças comunicadas conduzem a um aumento da propensão para incorporar informação externa que esclareça a economia real. Assim, o autor prevê que o diff-alike resulta em decisões de investimento de menor qualidade do que o like diff. E assim ele ilustra suas previsões nessa figura. Essa figura ilustra o padrão previsto descrito pela H1, que difere os relatórios de custo de exploração de petróleo independentemente do estado econômico, e levarão uma maior propensão para incorporar a nota de exploração de petróleo do que relatórios semelhantes. O painel B ilustra o padrão previsto descrito no H2, que o like e diff resultarão nos menores erros de investimento e que o diff-alike resultará no erro de investimento mais elevado do que o like diff. Na experiência laboratorial, foram recrutados 206 estudantes licenciados em Gestão e Contabilidade da Escola de Gestão de uma grande universidade. Esses participantes foram recrutados para representar os investidores não profissionais. E o pesquisador comenta que o julgamento e decisões de investimento dos estudantes de MBA só se assemelham aos dos investidores não profissionais quando a complexidade da integração é relativamente baixa e a sua tarefa foi concebida em conformidade. Então, ele acredita que seus participantes representam razoavelmente os investidores não profissionais. E assim, os participantes foram conduzidos a uma estação de computador privada para darem o seu consentimento e iniciarem a tarefa de investimento. E os participantes assumiram o papel de um potencial investidor em duas empresas do setor petrolífero. E foi oferecida uma compensação de $3 e mais 12 centavos de dólares por cada ponto percentual de capital atribuído à empresa com maior crescimento de vendas previsto para o período seguinte. E os participantes foram informados de que, como as empresas foram sorteadas aleatoriamente, havia a possibilidade das duas terem taxas de crescimento de vendas esperadas equivalentes. E se isso acontecesse, uma empresa seria sorteada aleatoriamente para ser vencedora e os participantes ganhariam 12 centavos de dólares por cada percentual de capital afetado a essas empresas. E quando os participantes estavam prontos para tomar a sua decisão de investimento, eles afetaram seu capital experimental às duas empresas. E depois disso, os participantes responderam
então a um questionário pós-experimental, no qual forneceram a sua estratégia de pesquisa. Foram manipuladas as relações econômicas de que determinaram a taxa de crescimento das vendas futuras de ambas as empresas para que sejam iguais ou diferentes, e o relato dessas relações econômicas nas demonstrações financeiras para que sejam iguais ou diferentes. E devido a essas manipulações, a experiência contém duas condições de comparabilidade, ou seja, a like e a diff-diff, e duas condições de incomparabilidade, que é a like-diff e a diff-alike. Esse é um exemplo de ferramenta de pesquisa de informação que foram oferecidos aos participantes. Os participantes podiam consultar qualquer parte da informação disponível antes de tomar sua decisão de investimento. Essa figura 3 apresenta exemplos de manipulação dos relatórios, e quando o reporte era o mesmo, ambas as empresas capitalizaram os custos de exploração de petróleo do período anterior. E quando o reporte foi diferente, no painel B, uma empresa capitalizou os custos de exploração enquanto a outra os registrou como despesa. As duas empresas eram proporcionalmente equivalentes em todos os números de itens, e a empresa com o número bruto mais alto foi contrabalançada. Em todas essas condições, o autor fornece notas que clareiam as relações econômicas reais, e em condições que exibem incomparabilidade nas demonstrações financeiras, essas notas podem remediar erros de julgamentos decorrentes da incomparabilidade. A figura 3 demonstra as informações sobre a exploração de petróleo encontradas nas notas, e nesse exemplo, as duas empresas capitalizaram custos de exploração de petróleo, mas economicamente uma empresa não teve sucesso nos seus esforços, enquanto a outra teve sucesso, resultando uma incomparabilidade de alike. As notas fornecidas aos participantes esclarecem sempre as relações econômicas reais entre as duas empresas. Assim, conclui-se os resultados que mostraram que os participantes que receberam informações que tornaram as diferenças econômicas parecidas de alike tomaram decisões de investimento de menor qualidade do que aqueles que receberam informações que tornaram as semelhanças econômicas diferentes, que é o like-diff. E foi observado que os investidores tendem a ignorar informações adicionais quando confrontados com diff-alike, enquanto consideram essas informações como mais importantes no caso de like-diff. E essa experiência controlada, ela permite isolar os efeitos de dois tipos de incomparabilidades derivados do relato. E assim, os resultados do experimento vão preencher a lacuna na literatura sobre contabilidade arquivística, que operacionaliza a comparabilidade como uniformidade nos relatórios, ao mesmo tempo que procura ou faz corresponder à economia, portanto, não pode investigar a capacidade relativa da comparabilidade para distinguir diferenças econômicas entre empresas ou no tempo. E ao fornecer essas informações sobre a eficácia relativa das divulgações destinadas a compensar a incomparabilidade, esse estudo informa os definidores de normas relevantes para os seus objetivos de melhorar a eficácia das divulgações das demonstrações financeiras. E as conclusões dessa pesquisa sugerem que as notas concebidas para compensar a incomparabilidade podem não ser tão eficazes para compensar o diff-alike quando comparadas com o like-diff. Thank you.